Olá pessoal, bom dia. Faz tempo que eu quero fazer esse vídeo, né? Então, um depoimento meu aqui. Muito tempo da minha vida vem passando por encontros, né? Sou evangélica, sou da Igreja Videira. Temos encontros, né, lá maravilhosos e sempre vem buscando a cura, né? A cura de quê, Thelma? É uma cura emocional que ao longo do tempo vejo, né, que são coisas, gatilhos, traumas da infância que eu venho sofrendo, né? E recentemente eu passei pela uma mentoria emocional, uma pessoa assim maravilhosa, uma pessoa de Deus mesmo, né? Fui convidada por uma conhecida, uma amiga, minha filha, e participei. Gente, consegui participar 2 dias, são 3 dias dessa mentoria. E vi assim, coisas que eu precisava perdoar, coisas que eu precisava tratar, né? Que eu precisava não, eu preciso tratar, que são coisas da minha infância. E devido a um post que eu vi esses dias, né? Alguém postou que é melhor você tratar, né? Dos traumas agora do que os traumas que foram deixados na sua infância, era mais ou menos assim, né? Então, assim, através da minha infância, do meu relacionamento que eu tive, assim, de 25 anos, então foram coisas que foram guardando e que hoje eu vejo que tá me trazendo. Eu tive uma crise de ansiedade, né? No mês de. Minha mãe teve aqui em julho, mais ou menos no mês de maio, eu tive uma crise de ansiedade muito forte, que eu fui para o hospital. Consegui fazer um tratamento com uma terapeuta 3 meses, que foi muito bom, foi fundamental na minha vida. E através dessa mentoria, né, dos tratamentos que eu venho fazendo, eu vejo que eu tive, assim, a minha infância foi toda num lar disfuncional, né? Foi num lar, sempre vivi. E depois aqui de adulta, eu venho ver o que aconteceu lá no passado, que hoje eu vejo que são traumas que eu não dava importância. Eu falava, ah, não, eu sempre tive uma infância muito maravilhosa, não passei fome, não tive dificuldade. Realmente, gente, o meu lar, assim, era muito próspero. Eu morei com a minha avó, né? Minha avó que me criou, meus pais eram separados. Eu fui criada com a minha avó. Então, assim, na minha infância, meu convívio, ele era um lar disfuncional porque eu tinha um tio abusador, eu tinha um tio alcoólatra que era muito violento. Eu tenho até uma marca na minha perna que um dia ele estava bêbado e eu fui discutir, ele me deu uma cintada, ficou uma marca na minha perna. Eu tinha um tio que era um primo, que é minha avó que criava ele, que ele sofria esquizofrenia. E eu tinha também tios, primos, que às vezes eles tinham liberdade de sempre estar assim, nos corrigindo. E um pai o meu pai, conforme a gente foi crescendo, a gente teve conhecimento que ele era abusador, né, de criança. E isso me revoltou muito quando eu comecei a ser líder de criança na igreja. Isso me revoltava muito, né? Então, assim, eu passando por encontros e na igreja, você tem que perdoar sua mãe, você tem que perdoar seu pai. E eu achava que era por coisa assim, né, dessa questão da separação, eles ter deixado eu com a minha avó. Mas não, são coisas que foram marcadas na minha infância, na minha vida. E assim, eu vejo que hoje muita coisa, né, tem que ser curada, tem que ser tratada. A minha avó, ela me criou assim com muito amor. Era muito amor, né? Todo mundo via a diferença que ela tratava eu e um primo também que ela criou. Ela cuidava das outras crianças. Era uma pessoa que ela gostava de ajudar tudo e todos. E isso eu tenho muito dela. Eu quero ajudar as pessoas e eu tô assim tentando, né? Agora tendo mais conhecimento, né? Tentando evoluir. Eu acho assim uma palavra que eu poderia usar. Então, assim, a educação dela era com muita agressividade, né? As pessoas achavam assim, meus tios, tem uns tios que achava bonito essa maneira dela educar batendo, ter esse tio meu que ele era abusador, ele gostava de levar formas de maneira, tipo,
um xodó, ela batia com o xodó e a palmatória. Então, ele comprava as palmatórias, ele levava uns fios para ela bater. Então, assim, ele tinha prazer de levar os objetos para ela bater na gente. E isso eu achava um absurdo, né? E eu vejo assim que as pessoas antigas também, elas não procuravam por ajuda, né, de um psicólogo, um terapeuta. Então, eu fui criada numa casa que a minha avó criou eu e meus irmãos e mais umas 7 crianças. Pessoas de que ela conhecia, meus primos. Então, assim, até na idade das minhas filhas, ela também ajudou, né? Tem só que agradecer ela, porque ela também ajudou a cuidar das minhas filhas. E assim, quando ela viu que na adolescência, né, ela não conseguia mais dar conta, ela foi entregando, né? Ela também estava numa idade avançada. Então, assim, muitos traumas, né? Muitas dores. E ela sempre foi uma mulher muito forte, muito. Ela era evangélica, eu fui criada num lar evangélico, né? E ela era muito rígida, né? A coisa de tudo dela era tudo certinho, assim, sim, não, não. Mas tudo assim, eu acho que o que ela deu foi o que ela recebia, né? A infância dela também foi com muita violência, os relacionamentos dela teve muita violência, né? Não vou levar aqui, senão o vídeo vai ficar muito comprido. Mas ela, tipo assim, ela buscava, a gente via que ela buscava a força que ela tinha, assim, a sabedoria, era muito na Bíblia, era muito de Deus, era muito na religião dela, né? E a gente tem, assim, eu tenho testemunhos mesmo, esse tio meu que era alcoólatra, que até recentemente ele faleceu, foi assim, propósito que ela fez, que ele foi liberto da bebida, graças a Deus. Então, assim, é muito do que eles passavam, eles não procuravam, né? Pessoas. Hoje em dia não, hoje em dia a gente tem muito meio, muito métodos, né? Que a gente pode estar buscando. E isso que eu venho falar com vocês, né? Procurar ajuda, você que sofre aí com ansiedade, que hoje, né? Hoje o mundo, né? É o caos, né? Hoje todo mundo está passando por isso, por ansiedade, do pânico, depressão. E muitas pessoas procuram, né, a religião, mas realmente Deus deixou o médico, Deus deixou o psicólogo, o terapeuta, procurar pessoas que estudam, né, que dedicam para isso, porque elas vão estar te ajudando. Assim como 3 meses mesmo, eu tive um objetivo de 3 meses, infelizmente é pago, né? Essa eu pagava, e eu consegui ficar 3 meses assim, consecutivo com ela, foi o que me ajudou muito. E parece que eu tava adivinhando, porque eu passei por uma fase da minha vida agora, que eu perdi 3 pessoas, assim, é, próximos, né? Duas foi um fã da minha família e uma do meu esposo. Então, isso, eu tava ali fortalecida e é claro que a gente tem os gatilhos, tem, né, as recaídas, mas além da minha religião, que me ajuda muito, assim, eu sou muito, sabe, quando eu estou fraca é que estou forte, porque eu busco mesmo, e é isso, procurar ajuda, né? Que nem essa mentoria emocional que eu passei me ajudou muito também na questão de falar que eu tinha que perdoar, a questão do meu tio, do meu pai, né? Nessa questão do abusador, isso me mexe muito comigo, mexe muito. E isso eu tô tentando, sabe? Porque eu achava que tudo e todos tinham esse problema, sabe? De abusar das crianças. E isso eu tô tentando curar em mim. E vou dar continuidade, tá? Esse depoimento. É, como eu tô tratando agora, são coisas que se você não procurar se tratar, não procurar se cuidar, vai virando uma bola de neve, e aí essa bola de neve te atropela, né? Então, assim, procurar mesmo, procura, e que, que esse, né, depoimento meu venha ajudar pessoas, né? Vem ajudar a pessoa a ser curada, né? Tem muitas mentoras emocional, né? A minha igreja mesmo, a gente agora tá se organizando, né? Para ter um encontro dos 300. Quem quiser me procura, vai ser muito bom. E é isso, gente. Vamos procurar ajuda. Não vamos ficar calados e nem parados, né? A gente não tem que ficar na mesmice, a gente tem que ter ação. E isso ir em frente.